17. Chegando, pois, Jesus, achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia estava, a distância de Betânia para Jerusalém, 15 estádios. Um estádio é 185 metros. Então vai dar aproximadamente 3.000 metros, aproximadamente 3 quilômetros. A distância de Jerusalém para Betânia, de onde Lázaro estava morando. E muitos dos judeus tinham ido consolar Maria e Marta acerca do seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu ao encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse-lhe, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, Senhor, é a causa da morte do meu irmão. Marta sabia que Jesus ressuscitava mortos. Marta sabia que Jesus curava os enfermos. Jesus é avisado e não vai. Então, se o Senhor estivesse aqui, o Senhor teria curado ele e ele não tinha morrido. Então, o Senhor é culpado da morte de Lázaro, meu irmão. O versículo 22. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus tu considerará. Ela acredita que se Jesus orar, Deus vai ouvir. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia, que vai ser para os salvos no arrebatamento da igreja. Mas não era desse dia que Jesus estava falando. Jesus estava dizendo da ressurreição naquele dia que ele chegou ali onde eles moravam. Marta sabia que Jesus ia ressuscitar Lázaro. Ela acreditava, mas isso no futuro, não naquele dia. O versículo 25 diz-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Está falando de morte espiritual. Crê tu nisso? 27. Disse-lhe ela: sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isso, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: o mestre está aqui, chama-te. Vocês vão seguir, vão perceber que a Maria fala a mesma coisa para Jesus. Não só foi Marta que disse: se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. As duas falaram. E Jesus estava ali para ressuscitar. Lázaro está dentro de uma tumba que naqueles dias era feita de pedra. A tampa da tumba geralmente era de pedra redonda, como se fosse uma tampa, e ela era colocada de pé, não era cavada para baixo, era cavada como se você encontrasse um barranco, uma parede, você cavasse. Era assim, igualmente ao túmulo de Jesus. Então se cavava e rolava uma grande pedra e levava até o local e colava a pedra com argamassa, que naqueles dias já existia, com outro nome, mas já existia, para que se ficasse, para que o cheiro não saísse. Então essa pedra estando ali, uma pessoa só não conseguiria rolar. Estando aquela pedra ali, 2 pessoas não conseguiam tirar. Teria que usar marreta, teria que usar ponteiros, talhadeira, que era diferente dos nossos dias, mas já existiam essas ferramentas. Então Jesus está ali para ressuscitar Lázaro e fala para aquele povo que estão ali: tirai a pedra. Jesus poderia ele mesmo pegar a talhadeira, ou se o seu lado divino quisesse atuar, mas Jesus não estava ali para agir como Deus, mas como homem, que o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, como ele disse, Isaías capítulo 61, Jesus disse que aquela profecia de Isaías 61, ele lá em Lucas capítulo 4, a partir de 16, ele fala, ele lê a palavra de Isaías e diz assim: hoje se cumpriu essa profecia, que é a profecia que diz: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, o Senhor me enviou para libertar os cativos. Jesus como homem, o Espírito de Deus apoderando na vida dele. Jesus disse então para aquele povo: tirai a pedra. E ali eles, não sabemos quantas pessoas, tiraram a pedra. Mas Marta acreditava que Lázaro
estava ali já ruim. Tempo muito quente em Jerusalém, cerca de 44 graus até 50 graus, até hoje é assim, é comum. Durante o dia está muito quente. Então é fácil acreditar, apesar deles não poder sentir o cheiro, porque era lacrado. Ela falou, e já cheira mal, não que ela tivesse sentido o cheiro, era porque se você falar que tem alguma coisa morta 4 dias, você pode dizer que está fedendo, mesmo não sentindo. Então já cheira mal, como é que o Senhor pede para tirar pedra? Ela ainda não tinha acreditado que Jesus disse que ele ia ressuscitar. O teu irmão há de ressuscitar. Marta e Maria e o povo que estava ali não tinha entendido nada. Mas como ele se considerava como mestre, mestre é o instrutor, mestre é o educador, mestre é o professor, mestre é o guia, mestre é alguém de posição. Então eles respeitaram a palavra de Jesus, mesmo contra a vontade. Marta e Maria fizeram isso contra a sua vontade, foram lá e tiraram a pedra. Os homens, sei lá, possivelmente as mulheres não tocavam nesses serviços braçais. E em Jerusalém, na lei de Moisés, na Bíblia Sagrada, a lei de Moisés, porque Moisés escreveu, mas a lei de Moisés é a lei de Deus. Moisés, porém, escreveu o que Deus disse: se tivesse um defunto em algum lugar e você tocasse, você ficaria imundo, teria que fazer ritual para se purificar. E onde colocasse também o defunto, se você tocasse onde o defunto estava, você ficaria imundo, teria que fazer um ritual. Com certeza não era a vontade de todos eles tocar naquele lugar, mas resolveram. E Lázaro estava lá, enrolado com faixa. Os egípcios enrolavam as pessoas o corpo inteiro, as pernas junto com uma com a outra, enrolava os braços junto com o corpo. Os judeus eles já faziam diferente, os braços ficavam soltos, enrolado individual, as pernas também. Por isso que Lázaro conseguiu sair e eles simplesmente acabaram de tirar para que ele continuasse andando, até porque o seu olho estava tampado. Eles enrolavam também a sua cabeça. Mas final da história não é bem contar o que Jesus fez em ressuscitar Lázaro. Mas o versículo 20, o 39 que diz: tirai a pedra. E eles tiraram a pedra. Muitas coisas Deus pede para nós fazer, e Ele poderia Ele mesmo fazer, poderia mesmo Ele realizar. Mas se tem uma coisa que Paulo diz assim: olha, nós somos cooperadores de Deus. Cooperar significa fazer alguma coisa junto, operar juntamente. Então a Bíblia diz que nós somos cooperadores de Deus. É interessante, Deus quer fazer um milagre e quer que você seja participante dele. Deus poderia mandar as pragas no Egito sem precisar Moisés levantar o cajado, levantar a mão e dizer alguma palavra. Mas cerca de 10 vezes Deus falou para Moisés tomar alguma atitude, fazer alguma coisa. Deus poderia mandar as pragas, as rãs, mandar o rio principal do Egito, o rio mais famoso daquela região, se tornar em sangue. Mas não, Moisés, toca nas águas. Moisés, faça, ordene que venham os piolhos, a úlcera, a saraiva, a escuridão, a morte dos primogênitos. Mas Moisés teve a participação. Isso quer dizer que muitas vezes nós ficamos pedindo a Deus que faça alguma coisa que é da nossa competência fazer. Que Deus conserte a nossa vida, situações que nós temos que tomar atitude. Deus poderia, por um milagre, ó Jesus, ordenar que a pedra saísse da porta do túmulo. Mas ele disse: não, vocês tirem a pedra. E tiraram a pedra. Nós precisamos entender que para algumas coisas ser alcançadas diante de Deus, ou por Deus, nós precisamos ter atitude e não ficar esperando o tempo todo nenhum milagre. Tem muitas coisas na família, no casamento, no emprego, no veículo, na casa, que a gente fica: Deus, faz um milagre, e às vezes Deus não vai fazer um milagre enquanto a gente não se posicionar, não tomar responsabilidade
A pedra é você que tem que tirar. A pedra não é o impedimento. A pedra é a participação sua no milagre. A pedra é impedimento para Lázaro, mas para Maria não era, para Marta não era, porque Jesus estava ali para dar libertação a Lázaro, mas eles tinham que ser participantes do milagre. Jesus não precisava que ninguém tirasse a pedra, mas ele quis que assim acontecesse. Deus não precisa que você faça nada para ele realizar o milagre. Aliás, diz a Bíblia que Deus não tem necessidade alguma. Deus não precisa de nada, nem de você, nem da sua atitude, mas Ele quer que você seja cooperadores no seu reino. Quando Deus quer mandar, Ele manda chuva, manda sol, Ele abre o mar vermelho, Ele para o Rio Jordão, mas Ele fala: olha, para abrir o Jordão você tem que pisar nas águas, os sacerdotes tinham que pisar, mas Deus não precisava disso. Ele queria que o povo fosse participante do milagre que Ele tinha para realizar. Já não é tudo.